Boa noite, eu me chamo Ítalo, eu sou estudante do curso de Sistemas da Informação e hoje eu vou apresentar sobre o tópico de inteligência artificial na educação. Eu gostaria de passar por alguns tópicos relativos sobre como a inteligência artificial contribui e como ela é prejudicial no aprendizado, tanto no ensino médio, superior, no técnico, até mesmo no ensino básico. E o primeiro tópico que eu gostaria de falar vamos começar pelas vantagens, né? A assistência de pesquisa e resolução de dúvidas. Ela te ajuda a buscar informações rápidas, o que pode te poupar tempo e te ajudar a entender assuntos complexos ou termos específicos. Ela pode te ajudar em explorar tópicos mais detalhados, como por exemplo, a Heilist é um termo de programação que no começo me gerou muita dúvida, mas com a ajuda do ChatGPT eu consegui destrinchar o tema e estudar por conta própria através do resumo do ChatGPT para poder entender do assunto. Auxílio na escrita e edição. Você pode pedir o ChatGPT para ele poder revisar suas redações, relatórios ou trabalhos, mas não gerá-los. É importante dizer que informações geradas pela inteligência artificial nem sempre são coerentes e utilizáveis em relatórios acadêmicos ou trabalhos acadêmicos. O que é sugerido é você escreva por conta própria e peça apenas para ele revisar, para ele corrigir erros de português, para ele tirar pontos irrelevantes do texto e melhorar a gramática no geral. Você pode pedir ideias também como uma forma de brainstorming para poder aumentar, entre aspas, aumentar a sua criatividade e ter mais ideias para você apresentar e tópicos para projetos e apresentações no geral. É importante dizer também que você pode solicitar explicações sobre assuntos específicos dos quais você tem dificuldade. Isso entra muito no primeiro tópico que a gente passou, porque se você tiver muita dificuldade e não tiver com quem tirar dúvidas, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial pode acabar te salvando e poupando muito tempo de horas de pesquisa, se você conseguir, obviamente, detalhar e esclarecer suas dúvidas pelo chat. Você pode praticar línguas estrangeiras, o que é uma ótima ferramenta, inclusive. Você com o ChatGPT 4, agora existe o recurso de conversar. Você pode falar com o chat por voz e ele pode te ajudar tanto na gramática quanto na pronúncia, te destacando tópicos que estão errados e que pode melhorar na sua pronúncia. Ele pode gerar até mesmo traduções de texto complexo, caso você tenha algum artigo em inglês e precise muito entender o que está falando e você entrou em um ponto que você não entende. Algumas aplicações que eu, inclusive, utilizo na minha faculdade são as seguintes. São habilidades práticas. Com programação e codificação, o ChatGPT é uma ferramenta muito útil se utilizada direito. Porque você pode pedir o ChatGPT para corrigir seus códigos caso ele esteja com algum bug. Ele pode corrigir erros de sintaxe. Ele pode aplicar conceitos de programação dos quais poupam tempo e melhoram o seu código. E sugerir diversas melhorias, caso precise. E para o ensino básico, na matemática e estatística, é uma ótima ferramenta também, pois ele pode resolver problemas matemáticos, o que não é recomendável que você cole, mas que você entenda os problemas matemáticos resolvidos. Ele pode te explicar fórmulas e conceitos básicos dos quais você não tem entendimento também, assim como citado anteriormente. E no geral, uma dica para melhorar o uso da IA é você ser mais específico na hora de fazer sua pergunta. Você não vai chegar nela e falar simplesmente resolva essa questão. Você sempre vai buscar ser mais específico. Você vai explicar o que você quer, você vai detalhar sobre o que você precisa para que a inteligência artificial seja mais assertiva com a resposta
e que te gere resultados mais assertivos para você, para utilização ou para o aprendizado. E é sempre bom ressaltar que é imprescindível que você sempre revise todo o conteúdo, visto que a inteligência artificial pode buscar dados incorretos ou desatualizados, porque apesar de ser uma ótima ferramenta, o banco de dados pode não ser tão atual quanto você espera. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as desvantagens do uso da IA. A IA, por mais que ela te ajude, você pode acabar gerando uma dependência excessiva, o que é bem ruim tanto para o seu aprendizado quanto para a sua evolução pessoal. Porque você pode acabar confiando demais em que a IA vai resolver seus problemas, acabando gerando procrastinação, porque você vai deixar para a última hora. Por você ter uma ferramenta que fornece informações na hora, você acaba criando essa dependência e essa procrastinação de deixar para depois, de fazer em cima da hora, de utilizar somente o texto da inteligência artificial, acabar esquecendo os tópicos que a gente citou anteriormente, como revisão, especificar sobre sua dúvida. Se é que você acaba tirando uma dúvida, muitas vezes as pessoas deixam de tirar dúvidas, elas só copiam da IA e acham que está tudo certo. E esse não é o jeito certo de se utilizar. A qualidade da informação também, como eu disse anteriormente, é uma coisa que você tem que revisar o tempo todo, porque por mais que ela seja treinada o tempo todo, a IA ela pode falhar sim. Ela pode ter informações desatualizadas, ela pode gerar informação incorreta, porque nem tudo que está na internet é verdade. E como ela tem base de dados da internet, então não se pode confiar em tudo, né? Um último tópico que eu acho importante de se dizer é sobre a ausência de orientação. Muitas pessoas acabam confiando demais na inteligência artificial e parando de buscar, de tirar dúvidas com os professores. Nem sempre a inteligência artificial vai conseguir sanar suas dúvidas tão bem quanto um professor ou um tutor. Então, é claro que se você tiver uma dúvida e não tiver essa pessoa em prontidão para tirar a dúvida, você pode utilizar a inteligência artificial para sanar, mas é sempre melhor que você procure seu professor. Bom, pessoal, agora eu gostaria de apresentar um pouco da prática de como pode se utilizar a inteligência artificial. Separei aqui 2 tópicos que são fórmula de Bhaskara e Array-List, como eu já tinha citado anteriormente. Aqui nós estamos utilizando o ChatGPT 3.5. Ele possui a opção 4.0, porém a gente está com o foco de ensinar e ter um acesso para todos, então a gente vai utilizar a versão gratuita, o que não difere muito. Você pode utilizar ela da mesma forma que a versão paga, ela é tão boa quanto. A fórmula de Bhaskara, para quem já conhece, ela é uma fórmula matemática um pouco complexa, aprendida no ensino médio. E para quem não conhece, eu vou demonstrar como você pode aprendê-la simplesmente utilizando a plataforma ChatGPT. Primeiramente, você pode procurar no Google, caso você queira uma explicação mais simples. E você pode vir aqui no ChatGPT e solicitar que ele descreva. A minha solicitação ao ChatGPT foi a seguinte: eu pedi ele que detalhasse a fórmula de Bhaskara com explicação dos componentes e explicar a aplicação dela em provas e questões práticas e teóricas. Aí aqui o ChatGPT ele gera todo a explicação sobre como funciona, como utilizar. Ele explica sobre o delta, os coeficientes, as raízes da equação. Ele gera uma aplicação da fórmula de Bhaskara. Ele te deu o exemplo que eu solicitei. Ele fez o passo 1, o passo 2, o passo 3, ou seja, ele fez passo a passo na fórmula para que você não se perca. Ele deu um exemplo prático em questões teóricas que podem cair na prova, que foi
esse exemplo 2, resolveu por passo a passo e fez um exemplo 3 para a gente ter mais assertividade do entendimento da questão, e fez uma conclusão para você ter entre aspas, um resumo do que você acabou de solicitar para ele. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a Arraylist, que foi uma das coisas que eu precisei do ChatGPT para aprender também. Na nossa faculdade, a gente estuda em C#, então eu vou solicitar, eu já identifico e eu estou aqui detalhando agora para o ChatGPT que eu quero em C#, para ele não gerar em outras linguagens de código. Gere uma explicação prática do código Arraylist, identificando suas vantagens e desvantagens do código e quando ele deve ser aplicado. Aqui eu detalhei para um código, eu quero que ele gere um código em C# com uma explicação prática, identificando a vantagem e desvantagem no código e onde e quando ele deve ser aplicado. Isso é sobre o código. Agora a gente vai passar para a linha de baixo e perguntar sobre o comando. Detalhar sobre o Arraylist, explicando sua aplicação e funcionalidade dentro de um código real. Ok, agora a gente vai esperar. Ok, aqui ele já acabou de responder. Aí, como eu pedi, ele detalhou sobre o Arraylist primeiro, falou sobre suas características, suas vantagens e desvantagens, como quando usar, e passou o exemplo prático que eu solicitei. Aqui ele te dá o código, não vem ao caso a gente analisar o código, o importante é demonstrar que ele realmente consegue gerar códigos e gerar explicações sobre o código também. Ó. Criação do array, ele explica qual a linha que gera o array, adicionando elementos, iterando sobre os elementos, acrescentando elementos pelo índice, removendo. Tudo que a gente precisa para um array ele explicou e detalhou cada parte. E ele também gerou a conclusão assim como na fórmula de Bhaskara. E com isso, acredito que a gente se encerra a explicação sobre como utilizar a IA e melhorar o seu desenvolvimento acadêmico ou escolar. E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo dessa playlist.